Bom, nós temos aqui um exemplo claro de ataque no rei do oponente. Essa partida foi jogada há poucos dias atrás, é contra um mestre feed, e aqui eu vou usar claramente o plano de domínio do centro e ataque na ala do rei do oponente quando o centro está bloqueado. Eu começo com o peão do rei, D6, E4, D6, D4, cavalo F6, F3, cavalo D7, bispo E3, E5, D5, bloqueando e fechando o centro e ganhando espaço. Bom, aqui a dica é, bloqueou o centro está travado, procure contrajogo nas alas. Óbvio que o contrajogo que eu estou buscando aqui é o rei. Então, aqui nós conseguimos avançar o peão para abrir linhas, abrir colunas de H e a coluna de G. Esse é o meu objetivo. E os peões servem para isso, pessoal, para vocês entrarem em conflito, um peão contra o outro, contra um dos oponentes, e você abrir linha para as suas peças para elas poderem atacar o rei do oponente. Eu não gosto muito dessa jogada, porque abre cada vez mais aqui. Essa linha, eu não gosto muito desse lance, eu acho que era melhor aqui um F4 para bloquear a minha passagem de peças, de conexões. Eu teria um pouco mais de dificuldade para atacar o rei das peças negras, mas ainda assim eu jogaria dama com ideias de roque, tirar o bispo e passar as peças para atacar ainda nessas linhas aqui que eu consegui. Mas a partir desse momento fica difícil para as peças negras, porque as minhas peças estão muito ativas, olha só. Já estou olhando para esse bispo e para esse rei. Já ameaço aí algumas coisas. Ok. Agora fica fácil atacar, pessoal. Olha só, a segurança do meu rei em comparação com esse rei. Esse rei todo descoberto, os peões não tem peões para proteger, as minhas peças estão todas abertas, prontas para atacar, e vai ser difícil dele segurar o meu ataque aí. Lance interessante do ponto de vista defensivo, mas óbvio que quando você está atacando, a dica é não troque peças. E quando você está sendo atacado, troque peças. Então aqui eu devo recusar as trocas, ameaçar o checkmate aqui em uma jogada. E óbvio que eu preciso explorar essa dinâmica da coluna graças aos tempos. Aqui já é decisivo. Eu ameacei a torre, ameacei também esse lance, ganhar imediatamente. E não tem muito o que fazer aqui. Ele tirou o rei. Eu capturei a torre, ele capturou, eu posicionei uma outra peça. Aí aqui uma pergunta, né, que sempre devemos fazer: qual é a peça que não está em jogo? A peça que não está em jogo é o cavalo de C3 e o rei. Óbvio que eu não consigo utilizar o rei para atacar o outro rei, mas eu posso mover o cavalo, por exemplo, eu posso jogar o cavalo para cá, cavalo D1, cavalo E3 e cavalo F5, levar mais uma peça para ajudar o arsenal de ataque aqui, ó. Eu joguei aqui para auxiliar a torre a triplicar e ameaçar capturar o cavalo com a torre e ganhar o cavalo. É óbvio que eu não posso capturar aqui, porque a dama captura, e aí eu não obtive nenhuma vantagem. Sendo que aqui, na verdade, eu tenho vantagem de ter uma torre contra um cavalo. Eu não preciso entregar a minha torre. Eu posso simplesmente ir pressionando ele. Isso. Aí aqui tem um arremate bonito, que é torre cheque, torre G8 cheque, rei sai, dama cheque, sai, toma. E, por exemplo, se ele tomar, tem cheque e captura a torre.
Ou também, se ele jogar rei E7, tem cheque. Cavalo cobre, dama cheque, bonito, sacrifício de dama. E aí a outra torre entra com checkmate. Ok, pessoal? É isso. Bom, aqui nós temos um outro exemplo de ataque, combinação. Após a jogada cavalo toma D4, eu ameaço a dama em E6. A dama precisa recuar aqui, mas acredito eu que a melhor casa seja dama D7 para conectar a defesa da torre e enfrentar cavalo entrando aqui, F5, com rei H8. Um exemplo. Embora eu acho que isso também não seja assim tão satisfatório, mas pelo menos as negras perdem um peão e acho que a posição já é bem difícil encontrar alguma defesa aqui. Mas eu não gostei muito de capturar esse peão. Aí ele jogou esse lance, foi uma tentativa de troca. A dama branca está muito forte aqui, ela pressiona a torre, pressiona o rei também. A jogada foi cavalo F5. Aqui eu ameaço cavalo toma H6. O peão não pode capturar porque o rei fica em xeque. E eu ameaço depois de cavalo toma aqui, a dama entra defendida pelo cavalo que está aqui e captura a torre. E eu ameacei uma outra coisa, ameacei o cavalo entrando para esta casa. Então as ameaças aqui são inúmeras. A ameaça é um triplo aqui, ó. Eu ameaço essa peça, essa torre e essa dama aqui, ó. Aí ele mandou rei F8, mas eu não poderia jogar esse lance, porque cai a dama. Há um problema aqui de tirar a peça, né? Mas aqui eu encontrei um caminho interessante. O tema é duplo, cavalo entra em D6 com aquela ameaça tripla que nós observamos. Então eu entrego a minha dama, ele captura, ele é forçado a capturar, aí eu utilizo a casa que era para dar o triplo, eu ameaço o rei, a torre e a dama e recupero, e a partida seguiu mais alguns lances, ele defendeu muito bem. Eu acabei ganhando pela técnica, mas é um exemplo claro de combinação, de tática em xadrez. Mais um exemplo aqui de combinação, utilizando o exemplo de espaço, abertura. Depois de administrado a posição, nós chegamos nesse diagrama que as peças negras que têm a vez, elas jogam e ganham. Eu sugiro que vocês parem por um tempo e tente utilizar a dinâmica de ataque. Nós temos aqui uns elementos, nós temos aqui um bispo apontando, nós temos aqui uma torre, nós temos uma outra torre, nós temos também uma dama e um bispo, ou seja, todas as peças. E se precisar um cavalo entrando, mas não vai ser preciso esse cavalo. Nós precisamos aqui ser rápidos e diretos. O objetivo é encurralar o rei das negras. Então aqui eu começo com uma jogada bem interessante, utilizando os princípios da atividade das peças. E é um exercício bem interessante. Começou com torre H8 cheque. Ela é obrigada a tomar com o bispo. Aqui eu preciso incrementar o ataque. Então eu preciso ser rápido, preciso, já que esse bispo pode capturar aqui com cheque. Enfim, ela pode sacrificar a torre para eliminar o cavalo que está prendendo o rei. Então eu preciso ser bem rápido aqui, ó. Torre cheque. Se o rei move para H7, dama entra com checkmate. Ela jogou o bispo aqui, então eu preciso ainda abrir mais linhas para outras peças virem. Então eu jogo torre, toma bispo, cheque. Rei captura, a dama entra com cheque. Aqui tem algumas opções. Se rei F6, dama G5 ou dama G6 é checkmate. E se rei H7, eu tenho dama G6 e também tenho F6 checkmate. Esse é um exemplo de como você pode perseguir o rei, atacar
e treinar aí as suas habilidades combinatórias. Aqui eu quero compartilhar com vocês um exemplo de avanços de peões, como vocês devem fazer, primeiro desenvolvendo um pouco as peças. E aqui uma jogada diferente, já demonstro intenções de ataque para a ala do rei. Eu acabei jogando aqui, continuei, ele jogou uma jogada diferente. Ameacei mais um peão. Fortaleci aqui essa estrutura. Aqui eu percebo que há uma chance dele fazer o roque para o lado da dama. Então eu já começo a ficar de olho na estrutura de peões do lado da dama e começo aí já um ataque. Bom, como vocês podem observar, eu mexi quase que muitos lances de peões. Tenham sempre cuidado ao fazer isso, sempre observando o que está acontecendo. E aqui ele rocou e aqui eu começo a minha abertura de linhas. Com certeza esse lance ele era necessário fechar a estrutura e devo jogar esse lance. A posição está toda bloqueada. Provavelmente a única ruptura que serve aqui seria essa para as peças brancas e essa aqui pelas peças negras, já que as outras intersecções de rupturas elas estão todas bloqueadas, né, pelos peões do oponente. Aqui ele me deixou linhas abertas e eu me aproveito disso com lances de peões para abrir linhas e poder utilizar isso ao meu favor com as peças. Esse lance foi com certeza uma imprecisão, porque agora me dá lugar a abrir mais e mais linhas. A dama dele meio que ficou sem casa, essa casa que possivelmente seria a melhor, mas a posição dele já é bem estranha, vamos dizer que joga-se assim, ó. O rei já está numa posição bem difícil, a dama não tem para onde ir, tem uma coluna aberta aqui, os bispos podem entrar eventualmente por essas linhas, enfim. Então é uma posição já complicada para as peças negras. Ele acabou jogando aqui, aí ele ameaçou meu cavalo e ameaçou o meu peão. E uma coisa que eu gosto de fazer é sempre defender atacando, ou defender com um contra-ataque. Então aqui eu defendo o cavalo e ao mesmo tempo ataco a dama. E também preparo, caso ele tome com o peão, que foi o que ele fez, uma abertura de linhas. Então ficar de olho nisso. Aí aqui já está difícil, não tem onde colocar a dama, não tem boa casa onde pôr a dama. Aqui o cavalo pega, aqui o bispo pega. Se ele mantiver a dama aqui, eu vou capturar. Se ele não fizer nada, eu vou dar o duplo. E tem uma torre entrando aqui com um ataque devastador. Ele jogou depois de poucos lances. Eu tomei a dama dele, ele já abandonou. Então, cuidado com os ataques de peões, pessoal. Neste diagrama, nós temos uma posição de bloqueio com ideias mais de estratégia, de posicionamento, organização das peças, oposto ao que nós vimos nos diagramas anteriores, que eram sempre exemplos de ataques direto ao rei do oponente. Aqui ele jogou este lance, que eu não gosto muito. Eu acho que uma jogada natural aqui poderia ser H6, e aí oferece a chance das brancas capturarem ou voltar. Aqui, por exemplo, se voltar aqui eu posso caçar o bispo, já que esse bispo é uma peça que corta, fica atacando o campo das negras. Sei lá, pode recuar o bispo, posso tomar e dar uma aliviada na posição com o bispo aqui, com uma ideia clara de romper o centro, abrir o centro e tentar ganhar um espaço aqui também nessa ala, já que é essa ala que as negras têm mais assim, liberdade para poder estar fazendo o jogo. Uma jogada bem forte também seria a 6 para fortalecer esse ponto aqui. Esse ponto ele é alvo de sacrifícios algumas vezes, em troca de algumas compensações de peões por 2 ou 3 peões.
peça, no caso, eu sacrifico um cavalo ou um bispo em troca de ter 2 ou 3 peões passados. Aqui o jogador fez dama C7, o Leandro. Aí joguei dama C7, não gostei muito, porque eu ganho um tempo em cima da dama dele, ele tem que recuar a dama, e vamos supor que ele volte aqui. É como se eu tivesse de novo a mesma posição e um tempo extra. Então, muito cuidado com os tempos, as jogadas que vocês fazem. Colocar uma peça aonde o oponente pode atacar. Eu joguei A4, a minha intenção é capturar esse peão. Ele defendeu com A6, eu joguei um bispo D3, é uma boa diagonal para o bispo, ataca essa linha, defende essa casa, caso o cavalo negro queira entrar aqui. Ele jogou cavalo H5, eu tomei um peão, não me deu um peão aqui, e essa captura dobra os meus peões, mas ao mesmo tempo me dá liberdade para ataques, tanto nesta casa quanto nessa estrutura de peões aqui. Aqui, aparentemente, as negras travaram o bispo das brancas, mas não seja por isso, eu estou disposto a sacrificar novamente para conquistar uma compensação e ataque pela posição. Eu poderia tomar esse peão aqui, mas eu acho um pouco perigoso, já que o meu rei está exposto e há uma ameaça iminente de uma libertação de peças, e também há uma jogada como, por exemplo, essa, né? Que as brancas estão sendo ameaçadas e as negras têm algum tipo de contrajogo também. Então, sempre ficar de olho aqui com os contrajogos do oponente. Aí eu capturei, acho que o lance aqui poderia ser esse para defender, mas ainda assim eu recuo a dama, por exemplo, para cá e continuo com pressão aqui nesse ponto. E a partida foi seguindo, foi ficando cada vez mais apertada para ele. Agora eu ameaço o bispo aqui, né? Ameaço capturar o bispo e depois capturar o cavalo, já que ele pode só capturar com a torre. Atacou as duas peças, tirei, tomou, beleza. Tá tudo bem. Aqui eu evito as trocas, embora eu tenha alguns peões, eu não quero trocar peças, eu quero manter sempre a ameaça. E aqui é o erro. Aqui eu ofereço a dama em troca das... E aí a posição fica equilibrada em termos de material, eu tenho esses 4 peões aqui passados, provavelmente esses peões vão ganhar por si só. E aqui é onde a maior parte dos jogadores iniciantes costumam errar. Para você fazer um sacrifício, você tem que ter você tem que ter cálculo, você tem que ter precisão, porque eles não voltam. Depois que você entrega uma torre, sem ter visto claramente tudo que vai acontecer, pode ser que não dê certo. Então, antes de sacrificar, tenha em mente o cálculo, analisa, perceba se não existe furo nas jogadas. Eu tomei, aí parece bom, porque libera uma casa para dama aqui, né? Só que eu tenho F3 que ataca o cavalo e defende o mate. Então, esse é um erro frequente dos jogadores que estão começando, de não ter a visão tão apurada taticamente. Então, a dica é treinem tática.